Senado aprova a renovação de contrato de pessoal do Censo 2022. Comissão de Direitos Humanos vai fazer audiência para esclarecer declarações de Bolsonaro sobre encontro com adolescentes venezuelanas. E ministro Luiz Fux destaca a defesa da democracia em homenagem no Congresso. Boa noite. Hoje é terça-feira, 18 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje 3 medidas provisórias. Entre elas, a que prorroga os contratos temporários do censo do IBGE e a que cria regras para as empresas estratégicas de defesa. A medida provisória cria regras para o credenciamento de empresas estratégicas de defesa. Essas empresas precisam se credenciar junto ao Ministério da Defesa e atender a alguns critérios, como ter sede no país e controle acionário de brasileiros. Pelo texto da MP, as empresas passam a ser definidas como essenciais na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e fundamentais para a preservação da segurança e da defesa nacional contra ameaças externas. O tratamento diferenciado outorgado a tais empresas, catalogadas como empresa estratégica de defesa, visa incentivar as indústrias do setor a desenvolverem produtos e serviços e a ganharem escala com o estímulo para a exportação, além de assegurar vínculos das empresas com o atendimento das necessidades das nossas Forças Armadas. O Senado aprovou também a medida provisória que torna a Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma autarquia de natureza especial. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão responsável por regular e fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados. O texto retira a vinculação do órgão à Presidência da República. Na prática, a ANPD passa a ter autonomia administrativa e financeira. Observo que até a edição da presente medida provisória, a natureza jurídica da ANPD era descrita como órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. A mudança para a autarquia já estava prevista na Lei número 13.853 de junho de 2019. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga por até 2 anos o contrato temporário de 393 analistas do censo de 2022 contratados pelo IBGE. A última pesquisa do censo, prevista para 2020, não foi realizada por causa da pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal determinou que o trabalho seja realizado este ano para evitar que a falta de dados sobre a população dificulte a formulação e a execução de políticas públicas. A medida provisória está em vigor desde o dia 15 de junho. Verifica-se que a medida provisória 1125 é de fundamental importância para a realização do Censo Demográfico 2022, o qual, aliás, está em curso desde o dia 1º de agosto deste ano, de modo que o eventual encerramento dos contratos temporários dos analistas censitários tornaria inviável a realização do recenseamento, restando claramente demonstrada a necessidade de sua prorrogação. O Senado aprovou também voto de solidariedade ao cantor Seu Jorge, que foi vítima de manifestação racista durante um show em Porto Alegre no dia 14. O autor do voto de solidariedade foi Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim recebeu apoio enfático do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu hoje para analisar uma série de projetos e requerimentos. Entre eles, a realização de audiência pública para esclarecer declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre encontro com adolescentes venezuelanas. Os parlamentares aprovaram o requerimento do senador Fabiano Contarato. O texto pede que seja realizada uma audiência pública para esclarecer as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o encontro com adolescentes venezuelanas em São Sebastião, no Distrito Federal. A audiência também vai abordar a visita da primeira-dama e da ex-ministra da Mulher, Damares Alves, ao mesmo grupo de adolescentes. O objetivo da audiência é debater e esclarecer as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou em entrevista ao canal do YouTube Paparazzo Rubro Negro que durante um passeio de moto na motociata pela comunidade de São Sebastião avistou meninas de 14, 15 anos e que, aspas, pintou um clima antes de pedir para ir para casa e depois
foi até a casa delas. As declarações são de extrema gravidade e precisam ser apuradas com celeridade. Precisamos saber por que o presidente Bolsonaro não acionou as autoridades competentes. Da mesma forma, precisamos de esclarecimentos acerca do encontro da primeira-dama Michele Bolsonaro e da ex-ministra da Mulher, Damares Alves, no dia 17/10, com as líderes comunitárias de um projeto social que atende refugiadas da Venezuela que vivem em Brasília, por se tratar do mesmo grupo citado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tive a oportunidade de encaminhar ao Ministério da Justiça, na condição de presidente da comissão, um pedido para que essas jovens fossem protegidas, porque já se falava e terminou ocorrendo essa reunião envolvendo algumas jovens e suas mães e a primeira-dama do país e a ex-ministra Damares Alves. Quer dizer, se não, essa reunião não foi feita para constranger, para, de alguma maneira, forçar algum tipo de posicionamento dessa mãe, dessas crianças, eu não tenho dúvida de que assim foi feito. E, por isso, eu havia requerido ao Ministério da Justiça essa proteção. Outro requerimento aprovado foi o convite à ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a prestar informações sobre os supostos crimes que teriam sido cometidos contra crianças na ilha de Marajó, no Pará. O requerimento foi apresentado pelo senador Carlos Fávaro. Damares não apresentou nenhuma evidência do que falava, nem contou de ter tomado alguma providência para punir os responsáveis, o que seria sua obrigação como ministra de Estado. De fato, as informações da ex-ministra causam preocupação, perplexidade, em especial porque trata-se de informações sigilosas das quais se teve conhecimento em razão do cargo público que ocupava. Se faz mais do que necessário que a ex-ministra Damares informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve representação, denúncia ao Ministério Público e à Polícia, bem como a exposição de provas perante a fala. Caso suas declarações sejam inverídicas, foram usadas de forma política para alienar discursos de ódio e tumultuar o processo eleitoral, em caso de omissão do governo. A ex-ministra deve ser investigada por prevaricação. Em sessão realizada hoje, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi condecorado com a Ordem do Congresso Nacional. O ministro do STF destacou a defesa da democracia durante a pandemia. A homenagem foi criada em 1972 e é destinada a pessoas e instituições dignas de reconhecimento do poder legislativo. O ministro Luiz Fux foi homenageado pela sua atuação como presidente do Supremo Tribunal Federal entre setembro de 2020 e o mesmo mês de 2022. Fux afirmou que foi desafiador exercer o cargo, principalmente durante a pandemia. Assumimos responsabilidades altamente desafiadoras, sempre em alinhamento com os demais poderes da República, garantindo a manutenção da estabilidade democrática e institucional do nosso país. No exercício desse nobre mistério, trabalhei para que, onde havia hostilidade, construíssemos respeito institucional. Onde havia fragmentação, estabelecêssemos um diálogo entre os diferentes. E onde havia antagonismo, estimulamos a efetiva cooperação. Vivemos um tempo de imensas incertezas, em que houve disputa de narrativas, mas o mais importante, tratou-se de um tema de luta pela vida. Exigiu-nos respostas urgentes a problemas complexos. Nossa nação experimentou acontecimentos políticos, econômicos e sociais que testaram a solidez das nossas instituições e a sabedoria de nossas autoridades. O ministro Luiz Fux é um amigo leal, um amigo para todas as horas e foi um grande amigo do Brasil durante a pandemia. Entre as 427 personalidades que já receberam a homenagem estão os ministros da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney e Juscelino Kubitschek também foram agraciados.
homenageados. Líderes políticos internacionais e nomes destacados em outras áreas também já foram homenageados. De fato, demonstram a excelência e a qualidade desse reconhecimento do Congresso Nacional a eminentes personalidades da nossa vida pública e da vida política. O presidente do Congresso Nacional e grão-mestre da Ordem, Rodrigo Pacheco, lembrou que a condecoração completou 50 anos em 2022. Ao longo de meio século, foram agraciadas personalidades que mudaram a direção da história, seja pela influência que exerceram em suas ações, seja pelo reconhecimento que obtiveram das gerações seguintes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou no Twitter um comentário sobre a utilização de trecho de uma entrevista que ele deu na propaganda eleitoral do Partido Liberal. Vamos ver o post. Não fui consultado sobre o uso, mas não vejo problema, pois se trata de manifestação verídica concedida a um programa de TV a respeito dos tipos de emendas parlamentares ao orçamento público executado pelo governo federal. Aliás, a manifestação pode ser usada de forma responsável por qualquer uma das campanhas. E toda essa discussão é importante, porque modificações estruturantes nascem dela. É bem possível que, após esse amadurecimento, a prerrogativa parlamentar em matéria de orçamento se concentre nas emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões permanentes temáticas. O que importa é encontrar os eficazes mecanismos para dar a melhor qualidade possível ao gasto público. O que precisamos condenar são as mensagens falsas que passaram a pautar o debate político no país, como as que colocaram em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, tomando lugar de temas que realmente interessam à população. Para amanhã, está marcada uma reunião da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. A partir das 2h30, senadores e deputados vão definir em reunião remota o plano de trabalho e o cronograma das atividades da comissão em 2022. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.